Olá, meus amigos, graças a Deus, muito boa noite a todos os amados, os queridos irmãos. É uma alegria, uma satisfação estarmos mais uma noite reunidos aqui na presença de Deus, neste momento com Deus. Eu daqui, você do outro lado, e você vai entrando, vai participando conosco. Mais uma noite aqui estamos para exaltar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que estamos vivendo situações difíceis, estamos vivendo ainda este momento, esse período desta pandemia ainda, mas estamos tranquilos porque estamos confiantes em Deus. Meus amigos, daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de fé e de esperança para o seu coração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que desde o início que estamos vivenciando esta situação, que o nosso Deus nunca nos abandonou, Ele nunca te abandonou. Deus sempre ao nosso lado, sempre nos guardando, nos guiando, como um dia Ele fez com o povo de Israel, quando saiu lá do Egito, até chegar à terra prometida. Diz a palavra que a presença de Deus nunca se afastou daquele povo. Meus amados, meus queridos, creia que a presença de Deus, desde o início que estamos vivendo essa situação, que a presença de Deus nunca faltou, Deus nunca se ausentou. Ele sempre cuidando, sempre cuidou e sempre irá cuidar da nossa vida. Vai entrando, vai participando, vai deixando o seu amém, no nome do Senhor Jesus. Então já está presente nosso amigo Mateus Andrade, Deus te abençoe, meu querido. Rafael Evanildo, Deus te abençoe. Joseane Torres, Deus te abençoe. A irmã Neide Marques, ela diz a paz, que Deus abençoe. Igualmente, minha irmã, Deus abençoe você e toda a sua família. A irmã Edileuza Maria, ela diz a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, a paz, minha querida. Deus te abençoe. É isso aí, meus queridos, meus amados. Então vamos neste momento refletir um pouco na palavra de Deus. Daqui a pouco eu quero trazer a oração, fazer com você levantar o clamor. A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E assim cremos. Também a nossa irmã amiga Scarlates, que Deus te abençoe, minha querida, no nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus amados. Vamos lá, vamos então à palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, preste bastante atenção no que Deus, Ele fala, usando a boca de Tiago, para alertar o povo dele, orientando, aconselhando. Quando Deus fala, Ele entrega uma palavra, Ele entrega porque Ele nos ama. Ele usou sempre a boca dos profetas e continua usando hoje a vida de muitas pessoas. E este apóstolo aqui, Tiago, sendo um porta-voz de Deus, Deus usa a boca dele através do Espírito Santo. E olha o que ele diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus, amém? Então está escrito assim, olha: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vamos ler mais uma vez. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Irmão, por que Deus, Ele convida, Ele faz um convite para que as pessoas se acheguem a Ele? Porque existe pessoas que de fato, de verdade,
elas estão distantes de Deus. Quando ele fala chegai-vos a mim, é porque existem pessoas distantes de Deus. O que é estar distante de Deus? Distante de Deus, às vezes a pessoa pode até estar dentro da igreja, ela pode até frequentar uma igreja, ela pode até fazer parte de uma denominação, mas ela pode estar distante de Deus. Mas como assim, pastor? Ela não está indo à igreja, ela não tem ido, não frequenta uma determinada igreja. Não importa, meus amados, meus queridos, não é a religião que salva, não é a denominação que salva. Quem salva é Deus, é a palavra dele. Então veja que ele diz: chegai-vos a mim, porque existem pessoas que às vezes, mesmo frequentando, mesmo indo à igreja, mas precisa se achegar mais a Deus. Existem pessoas que estão distantes. De que maneira? O que é estar distante de Deus? Às vezes ela está em um caminho diferente, ela está com pensamentos diferentes, ela não anda mais de acordo com a vontade de Deus, ela está em uma situação que Deus não está presente. As atitudes dessa pessoa não condiz mais com a vontade de Deus. Então essa pessoa, na verdade, ela está distante. Ela está distante de Deus com os seus pensamentos, com as suas ideias. Ela está distante de Deus com a sua maneira de viver, de falar, de agir, as suas ações, as suas atitudes. Ela anda em caminhos tortuosos e caminhos que de fato não agradam nada a Deus. Então por isso que Deus ele diz: chegai-vos a mim. Quando ele diz chegai-vos a mim, ele não está dizendo que você procura uma igreja e frequente uma igreja. Ele não está mandando você procurar uma denominação. Ele está mandando você se achegar a Ele. Cristo nunca pregou religião. O próprio Jesus, ele veio ao mundo, ele não pregou religião. Ele não mandou ninguém: olha, você tem que procurar uma igreja. Ele mandou as pessoas buscar o reino de Deus. Jesus sempre pregou o reino de Deus. Religião é uma opção, você escolhe um lugar para você frequentar, que você se sinta bem, mas não é ela que vai salvar, nunca salvou. É Cristo, é a palavra. É preciso o reino de Deus estar em nossas vidas. Então por isso que a palavra de Deus, ela diz: chegai-vos a mim. Observe que ele não diz chegai-vos às igrejas, ou a igreja tal. Ele diz: chegai-vos a mim. Entenda, meu irmão, temos que nos aproximar de Deus. Se aproximar de Deus é a maneira que encontramos, e é o único caminho que nos levará à vitória. Quando Deus diz chegai-vos a mim, é porque Ele quer entregar uma bênção na nossa vida. Quando Ele diz chegai-vos a mim, é porque Ele quer mudar a nossa história. Chegai-vos a mim porque Ele quer nos curar, quer nos libertar, quer nos proteger, quer cuidar da nossa vida, de tudo que nos pertence. Mas Ele só poderá cuidar se nós estivermos próximo a Ele, se nos achegarmos a Ele. É preciso se achegar a Deus. Não podemos viver distante, longe dos planos de Deus, da vontade de Deus. E a Bíblia mostra que todas as pessoas que foram abençoadas foram pessoas que se achegaram ao reino de Deus. Deus não vai sair do seu reino, Deus não vai sair do seu caminho para a beira do caminho. Quem está na beira do caminho, às vezes somos nós. Que precisamos entrar no caminho de Jesus, somos nós. Deus não sai do caminho para ir para a beira. É eu que tenho que sair da beira do caminho para o caminho que é Ele. Veja a história do Bartimeu, o cego. A Bíblia diz que ele estava onde? À beira do caminho. Mas ele foi curado porque ele se achegou a Deus, a Cristo. Diz a palavra de Deus que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuou o caminho. Jesus não para, Jesus continua o caminho. Jesus não sai do caminho para ir para a beira do caminho.
Quem está na beira somos nós, muitas vezes, com as nossas atitudes. E Jesus fez que não ouviu aquele homem, mas ele insistiu, a sua perseverança, a sua insistência, porque ele queria de fato, de verdade, se achegar a Deus, a Cristo. E ele gritava cada vez mais. Alguém mandava ele se calar, mas ele não se calou. Alguém mandava ele parar, mas ele não parou. Muitas vezes é isso que está acontecendo. As pessoas usadas pelo inimigo está tentando nos parar, está tentando fazer você desistir do seu propósito, do seu objetivo, que é de acertar o caminho, chegar no caminho. Muitas pessoas estão dizendo que não adianta, que você é pecador demais para isso. Às vezes o inimigo, o acusador, coloca até na mente, dizendo que você é falho demais para entrar no caminho. Mas isso é mentira do diabo, porque os nossos pecados, Cristo já levou lá na cruz, Ele já sepultou. Não deixa o pecado ser maior que você, nem a sua fé. Você pode vencer tudo isso. O pecado vem, sim vem, Jesus já venceu na cruz, sim, mas eu posso dominá-lo, eu posso vencê-lo também. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas cabe a nós se achegar a Deus. E muitas vezes o pecado tem feito com que a pessoa não chegue a Deus. É o pecado que prende, que amarra, que escraviza e que laça as pessoas. Meus amados, a Bíblia diz que Jesus parou, Jesus não voltou, Jesus não chegou até aquele homem. Aquele homem teve que se achegar. Jesus apenas chama. Jesus chama. Agora quem tem que tomar atitude de se achegar somos nós. A única coisa que Ele faz é nos chamar. E como que Deus nos chama para que a pessoa se achegue a Ele? Através da sua palavra. É através da palavra que Deus tem nos chamado, tem chamado a muitas pessoas, sempre está chamando milhares e milhares. Ele tem chamado a todos, mas poucas pessoas têm dado ouvido ao chamado de Deus. Veja que se achegar não é com Ele, é conosco. Ele disse o que? Chegai-vos a mim. O que é que a Bíblia diz? Vinde a mim. Ele não diz eu vou até você. Ele apenas envia a palavra, lhe fazendo o convite, lhe entregando a palavra. Agora a atitude de se achegar, meu querido, é você, sou eu. Nós temos que nos achegarmos a Deus. Quando aquele cego, ele ouviu que Jesus chamou ele largou a sua capa, tomou uma atitude, pôs-se em pé, porque ele ouviu. E ele então tomou a coragem de levantar-se, largou a capa, e obviamente que por ele não chegar, alguém conduziu ele, porque ele quis se achegar. Se ele dissesse, não Senhor, vem até a mim, não é desta maneira. Tem pessoas que querem que Deus faça isso, tem pessoas que querem que Deus faça tudo na vida dela, tem pessoas que querem ficar de braços cruzados, e meu irmão, desculpa até a maneira de falar, quer fazer Deus de empregado. Como é que pode? Deus não é empregado, Deus é Senhor, servos somos nós. Ele é um Senhor bondoso, misericordioso, que cuida de nós. Mas tem pessoas que querem cruzar os braços e quer que Deus faça tudo na vida dela, e ela não se achega a Deus em nada. Pelo contrário, quando as coisas não lhe acontecem, ela quer pôr a culpa em quem? Em Deus. É porque Deus não gosta de mim, é porque Deus não está olhando para mim, é porque Ele virou as costas para mim, é porque Ele abençoa todo mundo, mas não me abençoa, e por aí vai. Meu irmão, não é dessa maneira. A Bíblia fala lá em Tiago 4:8, bem claro, a Bíblia diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Ele já chega assim, entregando a palavra, mas chegar para mudar, para fazer o milagre, é quando a pessoa se achega a Ele. Ele te dá a palavra, Ele te mostra o caminho, dizendo, olha, a palavra mostra o caminho. Se você tomar a atitude de se achegar e entrar nesse caminho, a tua vida vai ser só vitória. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida.
mas você tem que se achegar. Quando o homem chegou, saiu da beira do caminho, que chegou até Cristo, então Jesus curou aquele homem. Mas veja que Jesus permaneceu no caminho. Ele já é o caminho. Jesus não vai sair do caminho para a beira do caminho. Quem está muitas vezes à beira do caminho somos nós. Quem deve sair da beira do caminho e ir para o caminho somos nós. Para que então Deus faça a sua obra redentora, renovadora, transformadora na nossa vida, nos cure, nos liberte, restaure a nossa vida ou a área que nós desejamos, que nós precisamos. Você está entendendo, meus irmãos? Chegai-vos a mim. Ele diz mais assim, olha: limpai as mãos, pecadores. Muitas vezes as nossas mãos estão sujas. Você sabe que as nossas mãos é para adorar a Deus. As nossas mãos é para glorificar a Deus. É para exaltar a Deus. Eu preguei essa semana, uma palavra muito abençoada ontem, sobre as mãos. Que Paulo estava naquela embarcação que houve o naufrágio e os bárbaros cuidaram de Paulo e a serpente atacou a mão de Paulo. Mas ele repreendeu, lançou aquela serpente no fogo, nenhum dano aconteceu com ele, o veneno foi cortado pelo poder de Deus, e com aquelas mesmas mãos que a serpente tentou parar, Paulo colocou as mãos sobre o enfermo que estava naquela ilha, à beira da morte, e orou e ele foi curado. E outras pessoas enfermas receberam a cura. Havia uma peste naquela ilha que estava matando as pessoas. Podemos entender como um vírus que estava matando as pessoas com uma grande infecção. Mas a Bíblia fala que através das mãos de Paulo o milagre aconteceu. Então entenda, as nossas mãos é para adorar a Deus. Paulo orava a Deus. Paulo se consagrava a Deus, levantava as mãos para exaltar a Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui: limpai as mãos, pecadores. Por quê? Porque de repente a pessoa, por estar ausente de Deus, ela não tem exaltado mais a Deus, ela não tem se rendido com as mãos. Você se rende diante de Deus. Por isso que sempre na igreja, às vezes, há momentos que o pastor, junto com a igreja, ele pede: levante as mãos e adore a Deus. Porque quando as suas mãos estão levantadas, é um gesto de que você está se rendendo totalmente a Deus. Talvez a pessoa chega numa igreja, levanta as mãos porque o pastor pede para levantar as mãos, mas ela não sabe nem o porquê. Ela só está obedecendo o que o pastor está pedindo: levante as mãos e ore, fale com Deus. E muitas pessoas entram na igreja, levantam as mãos porque o pastor pediu. Mas não, meu irmão, quando o pastor pede, porque levantar as mãos é um gesto de você dizer: Senhor, eu me rendo diante de Ti. Quando a pessoa é abordada em alguma situação, seja boa ou ruim, infelizmente, o que é que as pessoas fazem? Levanta as mãos, porque ela está o quê? Rendida. Às vezes acontece isso, infelizmente, em um assalto. A pessoa não pode reagir. Infelizmente, quando acontece, a pessoa tem que o quê? Levantar as mãos, porque ela está dizendo o quê? Eu me rendo. É isso? Também uma abordagem policial, quando chega, as pessoas têm que levantar as mãos. De repente está passando um processo em um ônibus, em uma situação que às vezes o policial está fazendo o seu trabalho e a pessoa é abordada, então ela tem que levantar as mãos diante, Então com Deus não é diferente. Quando você levanta as suas mãos, você está se rendendo, não é diante de um homem, diante de qualquer pessoa, nem diante do pastor, nem simplesmente diante da igreja. Você está levantando as mãos e se rendendo diante do Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores, purificai as mãos, limpai as mãos. Às vezes as mãos estão sujas. Quando que as mãos estão sujas? Porque ao invés dela louvar a Deus, ela está louvando ao homem. Ao invés dela agradecer a Deus, ela não está agradecendo a Deus, ela está reclamando, ela está murmurando.
Ao invés dela levantar as mãos, ela está levantando as mãos para acusar. Ela está levantando as mãos para julgar, para apontar a vida de um, a vida de outro, para acusar a vida de um. Ela está usando as mãos não para adoração, mas para julgar a vida de alguém. Por isso que a Bíblia diz: purifique as mãos, ó pecadores. Você está entendendo? Às vezes ela não ajuda mais a obra de Deus. Aquelas mãos que ofertavam não ofertam mais, que dizimava não dizima mais, não. Ou seja, não faz nada para Deus, para agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores. E outra coisa, voz de duplo ânimo. O que quer dizer duplo ânimo? Duplo ânimo, se você fizer uma pesquisa sobre o que significa duplo ânimo, significa a mesma coisa de coração dividido. Deus não quer ninguém com o coração dividido. Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Ela diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, quer dizer, abandonar o pecado, dizer não para as coisas que não agradam a Deus. E isso cabe a nós. Você está entendendo? Dizer não para as coisas que não agradam a Deus, porque a pessoa peca até o dia que ela quer. Temos o livre-arbítrio, meu irmão. No dia que você falar não quero, é a decisão sua. Só que você tem que fazer isso por amor a Deus. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas para agradar um, agradar outro. Você tem que deixar de fazer as coisas para agradar a Deus. Às vezes a pessoa não faz certas coisas porque a igreja dela não permite. É verdade ou não é? Ela não faz isso não porque o meu pastor não permite, porque a minha igreja não permite. Adianta alguma coisa? Você não deve fazer as coisas é porque Deus não se agrada. Eu tenho que deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus. Eu tenho que deixar de fazer as coisas erradas, o pecado. Não é por conta de A, de B, de pessoas. Na verdade, em primeiro lugar, é por conta de Deus. É por Ele. Se não agrada a Ele, e eu sou servo dEle, eu tenho que procurar agradá-lo. E se Ele manda abandonar certas coisas, se eu quero ser abençoado, a escolha é minha. Se eu não abandonar, também vou continuar e vou perder o que eu ia receber, o que eu tinha de receber de Deus. Então eu não vou receber, porque a Bíblia é clara que o vosso pecado faz separação. O que cria barreira entre a pessoa e Deus é o pecado. A decisão é dela. Se ela não quiser deixar, que não deixe. Mas também você está colocando uma grande barreira para que Deus não possa fazer o milagre na sua vida. Você está entendendo? Então, voz de duplo ânimo é o coração dividido. Não podemos servir a dois senhores. Por isso que a Bíblia diz: olha, voz de duplo ânimo, purificai o coração. Porque o coração dividido, ele está corrompido, ele está contaminado. Por isso que fala duplo ânimo, significa coração dividido. E o coração dividido, ele fica o quê? Contaminado. Contaminado com as coisas que não são de Deus. De um lado existe o conhecimento de Deus, de um lado existe o temor de Deus, do outro lado as coisas que não agradam a Deus. E não dá para conviver junto, ou uma coisa ou outra. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Mas naquilo que nós erramos, vamos buscando o arrependimento e procurando a não repetir novamente. É diferente. Mesmo que você sirva a Deus, você é falho, é pecador, sim. Mas nós estamos em um processo de purificação. E as coisas que você tem conhecimento, consciência que não agrada a Deus, você ora, se arrepende e procura não repetir novamente aquele erro. Você está entendendo, meu irmão? É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz voz de duplo ânimo, porque tem pessoas que querem viver dividido. Ela quer conviver com o seu coração dividido. Não podemos, meu irmão, estarmos com o nosso coração dividido. Ou é Deus ou não é. Foi isso que uma certa feita o profeta Elias disse para Israel: até quando vocês querem viver dividido, com o coração dividido, servindo a Deus e servindo a Baal?
Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Mas viver com duplo ânimo, de maneira alguma Deus aceita. E são essas coisas que muitas vezes está impedindo que Deus venha agir na nossa vida, que Deus venha nos abençoar, que uma obra extraordinária, grande, grandiosa aconteça na nossa vida. Às vezes não está acontecendo justamente por conta do duplo ânimo, que está corrompendo, está poluindo o coração, contaminando o coração. Você está entendendo, meu irmão? Voz de duplo ânimo, purificai o coração. É assim que funciona, meus amados, meus queridos. E por aqui eu encerro a palavra de hoje. Então olha, para encerrar mesmo, lê mais uma vez: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Voz de duplo ânimo, coração dividido, purificai o coração. Não fique com o seu coração dividido. Você sabe que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Como é que você quer que Deus abençoe você? Você apelando para as coisas erradas. Porque você sabe que existem pessoas que, assim, para tentar felicidade, para tentar ser feliz, ela quer de todo jeito a felicidade dela. Eu sei que todo mundo deseja ser feliz, mas tem pessoas que querem ter a felicidade à força, na hora que ela quer, do jeito que ela quer e quem ela quer. Não é desse jeito. Por isso que muitas pessoas apelam para o mal. Você sabe que existem pessoas assim, pessoas que se iludem com isso e de repente começa a fazer rituais com coisas das trevas para tentar crescer na vida, para ocupar um cargo elevado politicamente, para tentar um casamento, para tentar talvez trazer um casamento, restaurar um casamento. E muitas vezes tem pessoas que às vezes partem para esse, ou seja, duplo ânimo. Ela divide o coração. O coração que era para ser só para Deus, ela começa a dividir com o diabo. Aí tem pessoas que vão para alguns lugares fazer trabalhos de bruxaria, de feitiçaria. Muitas pessoas vão fazer um despacho, uma coisa ou outra, achando que esse é o caminho. Infelizmente, meu irmão, o mundo está cheio dessas coisas. São as pessoas que precisam se achegar a Deus. É até um assunto delicado estar falando isso, mas não podemos deixar de falar, que a Bíblia diz: pessoas de duplo ânimo são pessoas assim, querem apelar para Deus e apelar para o diabo. Você entendeu? Querem apelar para Deus e para o inimigo ao mesmo tempo. Não é esse caminho. Não se achega a Deus dessa maneira. Tipo assim, se Deus não fizer, o diabo faz. Tem pessoas assim, meu irmão. Se Deus não fizer, o diabo faz. Aonde que Deus não faz? Se Deus não faz, porque Deus tem motivos. Se Deus não faz algo, porque Ele sabe que aquele algo vai te prejudicar. Você não tem que duvidar e questionar a vontade de Deus. Pediu algo a Deus com fé, se não chegou, meu irmão, é porque Deus não quis. Deus não quis. Deus viu que ia te prejudicar. Aí de repente a pessoa, temos que fazer acordo com os dois lados, com a luz e com as trevas. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Porque quando você está na luz, que você resolve se aliar com as trevas, ao mesmo tempo, a luz, meu irmão, se apaga. Você apagou a luz que havia em você. Não pensa que vai conviver os dois. Não dá para conviver os dois. Não dá. Ou um ou outro. Por isso, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Jamais aceite um coração dividido. Jamais seja uma pessoa de duplo ânimo, de coração dividido com Deus e com as trevas. Você tem que buscar cada dia se achegar à luz, se achegar a Deus. Amém, meus amados, meus queridos? Guarde esta palavra. Espero que Deus tenha falado fortemente, tremendamente
ao teu coração. Amém? Vamos agora falar com Deus. Eu creio, meu irmão, que depois dessa palavra, se achei, você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ver como a tua história vai mudar, como tudo vai se multiplicar de bênçãos na tua vida. Deus, a partir desta palavra, está te dando uma oportunidade para mudar a sua história. Agora, só existe um caminho. Se está distante ou estava distante, se achegue a Deus o mais rápido possível. Se achegue a Ele. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado porque sempre o Senhor tem falado ao nosso coração. Sempre o Senhor tem nos dado um entendimento, uma palavra. Por isso te louvamos, ó Senhor, te exaltamos, porque o Senhor tem sido misericordioso e tem nos sustentado com a palavra, com o alimento. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida desta pessoa. Meu Pai, que neste momento ora comigo, intercede por alguém, um familiar, um ente querido. Que o Senhor, meu Pai, alcance esta pessoa onde quer que ela se encontre. Ajuda esta pessoa, meu Pai. Fortaleça a vida dela, Senhor. Ajuda este teu filho, esta tua filha. Cura, tira as enfermidades, sara, meu Deus, é a vida desta pessoa. Não deixa que o mal, ele ganhe espaço na nossa vida. Que o mal, se existe, seja eliminado e pare de existir na vida desta pessoa. Que a cura, a libertação aconteça, o livramento, o socorro esteja sempre presente, Pai, na vida desta família. Pai, ajuda esta pessoa a se achegar a Ti. Ajuda esta pessoa a se achegar ao Senhor, a se aproximar de Ti, meu Pai, porque não existe outro Salvador, não existe outro Deus além de Ti, não existe salvação além de Ti, Senhor, sem ser em Ti. Por isso, Senhor, que o Senhor possa fazer com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, fazer com que esta pessoa a cada dia se achegue mais e mais a Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos abençoa poderosamente no nome de Jesus. Coloca a Tua bênção sobre o copo com água e abençoa, colocando a Tua virtude e o Teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados, meus queridos. Eu vou tomar um pouco da minha água, você se sinta à vontade também no nome de Jesus. Graças a Deus. É isso aí, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, lembrando que amanhã, aqui na cidade de Caruaru, se eu não me engano em Bezerros também, né? E aqui na cidade de Caruaru haverá mais um isolamento mais intenso. Então estamos cumprindo direitinho os nossos deveres e obrigações com o Estado. E é isso aí, é se cuidar, meu irmão. Estamos nesse propósito, nessa fé, orando. E 10 dias são 10 dias, serão 10 dias de isolamento mais intenso. E creio que passe rápido esses 10 dias. Por isso, os nossos cultos já não estava tendo, né? Mas no domingo de manhã sempre vinham as 4, 5 pessoas. Então nem isso vai ter, nem isso poderemos, né? Nem isso nós poderemos realizar durante esse período. Temos que ser prudentes, meu irmão. Não é questão de medo, não é medo de enfermidade e doença, não, de jeito nenhum. É questão de vigiar, meu irmão. Vigiar por conta de quê? Prejuízos. Por quê? De repente estamos fazendo aqui uma reunião onde não pode, onde não foi permitido pelas autoridades. Aí de repente vem uma multa de 5, 10 mil, sei lá, ou uma sanção maiores, e não adianta reclamar. Infelizmente, se evitar é melhor, né? Não esperamos até agora,
Custa nada esperar mais um pouco? Não custa nada, não é verdade? Então vamos agir com prudência. Então os irmãos continuem assistindo os cultos pelo Face, ao vivo. Eu estou sempre, todas as noites, trazendo uma palavra de Deus. E nesse período, fique em casa. Procure evitar, fique em casa e não venha para a igreja, tá certo? Não venha para a igreja para não prejudicar, E não se prejudicar também, tá certo? É triste uma situação, não era necessário, talvez não fosse tão necessário fazer isso, porque todo mundo já é consciente do que tinha que fazer, do que estávamos fazendo, não é verdade? Mas, infelizmente, tá aí para ser feito, tá bom? Aguenta só mais um pouco, tá bom, meus queridos, meus amados irmãos? Olha, amanhã, sexta-feira, temos o nosso culto, não é isso? Às 7h30 da noite, ao Face, você liga lá no seu aparelho, entra lá no Face que eu estarei transmitindo o nosso culto ao vivo, tá bom? Meus amados irmãos, olha, como eu tenho falado nas lives, tenho um pedido para a obra de Deus. Para mim eu não peço, mas para a obra de Deus eu peço. Você sabe que não é fácil manter uma igreja de portas abertas, principalmente no momento tão delicado desse de pandemia. Você sabe que o proprietário do imóvel, ele todo mês ele quer o aluguel. Não existe isso. Tudo que devemos temos que pagar. Você diz, mas a energia e a água não precisa pagar agora. Mas podendo pagar, você tem que pagar. Porque se acumular não é pior? Quando a pandemia passar, meu irmão, eles vão com certeza dar um pequeno prazo para as pessoas colocar em ordem. Caso não coloque, o tesourão vai vir, meu irmão. Vai cortar e não tem acordo. E vai ser pior porque ele só religa quando paga tudo. Você sabe disso. Quando paga tudo. Não adianta pagar uma, tem que pagar tudo para poder ter a religação. E nós não queremos isso para a casa de Deus. Jamais. Nós não podemos aceitar isso na casa do Senhor. Aluguel nós não podemos envergonhar a casa de Deus. Por isso, os irmãos, seja fiel a Deus. A palavra de Deus hoje ela foi bem clara. Se achegue a Deus. Você pode estar distante com o seu corpo presente, o seu corpo, mas a sua mente e o seu coração nunca saiu da casa de Deus. Nunca saiu de Deus, nem da casa dele, da obra dele. Se ele levantou você para cuidar e está levantando, está tocando em você, meu irmão, obedeça. Se Deus, nesse momento eu estou falando e Deus está despertando um desejo aí no seu coração, não recusa, meu irmão. Obedeça esse chamado de Deus na sua vida. Se Deus está tocando, meu irmão, assuma. Porque se você fizer, Deus vai te honrar. Porque você está ajudando e colaborando, é a obra dele. E isso envolve o mundo espiritual. E Deus honra aqueles que o honram. Ele disse na sua palavra, eu honro quem me honra. Deus disse que você honra a Ele vai te honrar. Então você pode, como algumas pessoas têm feito isso, Deus tem levantado algumas pessoas até de uma cidade distante e tem mandado uma doação para essa igreja. Faça você, meu irmão. Sabe por que essas pessoas estão fazendo? Porque elas estão sendo abençoadas. Porque Deus está abençoando, Deus está falando com elas através da palavra, tem fortalecido a vida delas. No dia a dia, Deus tem abençoado, os seus dias têm sido melhores, porque Deus tem cuidado, meu irmão. Aquele que cuida da casa de Deus, Deus cuidará da sua casa. Por isso, meu irmão, é importante, se você sentiu no coração de ajudar esse ministério, a Igreja Tabernáculo, aqui de Caruaru, então, meu irmão, você assuma esse ministério na tua vida. E creia, meu irmão, e é só você aguardar o que Deus vai fazer na tua vida. Se você já é membro da nossa igreja, você já sabe os seus compromissos. Recebeu a bênção, meu irmão. Deus fez chegar em suas mãos. O que não é seu, meu irmão, devolve para Deus. Devolva o que é de Deus. Se é de Deus, se é para a obra de Deus, então devolva, que é para Deus te abençoar. Não existe outro caminho. Se achegue a Deus, é dessa maneira, meu irmão. Também
que você está se achegando a Deus. Quando você não está só pensando em si e virando as costas para a obra de Deus, para a casa de Deus. Seja fiel, aprenda a honrar a Deus. Amém? E assim Deus vai te honrar, vai te abençoar. Fala comigo no Mensage. Se você quer o número da conta, eu darei para você. Você manda aquela doação, aquela oferta para a obra de Deus, seu dízimo. Você fica à vontade, no nome do Senhor Jesus, tá bom? É isso aí, meus queridos, e por hoje vamos ficando por aqui, encerrando a nossa live de hoje, nosso momento com Deus, prometendo voltar amanhã novamente às 7h30 da noite e às 11h30 da noite novamente, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para nossa amiga Paula em Recife. Ela sempre acompanha pelo YouTube. Quando eu passo essa gravação, eu coloco lá no YouTube. Então ela acompanha lá em Recife. Várias pessoas têm acompanhado. Então glória a Deus, Deus abençoe. Um abraço para nossa amiga Paula. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Um abraço forte, um beijo no coração de todos e até amanhã. E lembre-se, você não está só. Deus, Ele está com você.